Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Sejam todos muito bem-vindos à nossa... Olá amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, começando a nossa programação na noite de hoje, dia 5 de abril de 2024. Na produção e apresentação, Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Hoje teremos a participação do nosso amigo e saudoso Daniel Camporini. Vamos ter também áudio da Rádio Tirana. Vamos ter também áudio aí dos nossos amigos Arnaldo Slay, desde a Argentina, com o programa La Rosa de Tóquio, e outras informações bem interessantes vamos trazer hoje sobre os clubes de DXismo, a sua importância, os programas de DXismo que existiram no passado e muitas informações interessantes. O programa Boletim DX de hoje tem na sua edição o número 156. Ok, amigos ouvintes, muito boa noite, você está na nossa rádio DX. Sem mais delongas, vamos dar início à nossa programação na noite de hoje. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. X. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Na programação, o que você merece. Algunos datos indican que las primeras transmisiones experimentales se realizaron en el año de 1940 para transmitir informaciones sobre el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. En el transcurso del siguiente año se montó una pequeña emisora gubernamental en Lusaka que poseía un estudio muy pequeño y que fue empleado hasta 1945 y consistía en un pequeño cuarto ubicado en el edificio del aeropuerto. Luego de muchos esfuerzos se consigue reunir el dinero y los materiales para mejorar las instalaciones y se instala un transmisor de 2.5 kilovatios en Salisbury, elaborándose dos programas, el europeo que salía al aire en los 7.263 kilociclos en la banda de los 41,3 metros y el africano que lo hacía en los 7.194 kilociclos, banda de 41,7 metros. Todo esto alcanzado gracias a la ayuda del personal de la oficina de correos y de un ingeniero de la BBC de Londres. En 1958 es creada la Corporación Federal de Transmisiones, basándose en el estilo de la BBC de Londres. Esta organización radial existió hasta 1963, cuando la federación fue disuelta antes de la independencia de Malawi y de Zambia. Rhodesia del Sur queda como territorio separado y crea la Corporación de Transmisiones de Rhodesia. De todos modos, el Servicio de Transmisiones de África Central permanece activo con programas para los pueblos originarios. Las transmisiones radiales en Rhodesia comienzan cuando son inauguradas dos emisoras, en Salisbury y Bulawayo, las que empleaban los prefijos ZEA y ZEB respectivamente. Durante la Segunda Guerra Mundial se construyeron estudios en la oficina postal en la ciudad capital y en la información hallada se indica que los transmisores de onda corta empleaban la potencia de 1 kilovatio en Salisbury y Bulawayo y de 1.5 kilovatios en Huelo y en Untali. Para 1954, las instalaciones de onda corta ya contaban con dos emisores de 7.5 kilovatios y uno de 300 vatios en Salisbury. También se instaló un canal de onda media con 2 kilovatios con radioemisoras instaladas en poblados a lo largo de la línea ferroviaria, la que por razones económicas empleaban las oficinas postales que estaban unidas a los estudios principales por una línea telefónica. En 1961 el territorio de Rhodesia promulga una nueva constitución y 4 años más tarde, el 11 de noviembre de 1965, el primer ministro Ian Smith, de manera unilateral, declara la independencia de la Gran Bretaña, acto que es desconocido por el gobierno británico, que demanda el voto de la mayoría africana. Las Naciones Unidas también desconocen la existencia del país y se le aplican sanciones a Rhodesia, declarándose una cruenta guerra de guerrillas en el país.
Hacia finales de 1965, la BBC de Londres construye una estación retransmisora en Francistown, no demasiado lejos de la frontera con la vecina Botswana. Esta estación empleaba una potencia de 10 kilovatios y retransmitía los servicios mundiales y africanos, pero fue permanentemente interferida por el gobierno de Rhodesia, y eventualmente la BBC la cierra en 1968 y la traslada a Botswana. A comienzo de la década de 1960, todos los servicios de onda corta se centralizan en la estación emisora ubicada en Guinea Fowl, un sitio cercano a Weru, exactamente en la región central de Zimbabue. Su primer transmisor variaba entre los 10 y 20 kilovatios de potencia y un poderoso emisor Thomson de 100 kilovatios se agrega en 1968. El servicio general en onda corta empleaba la frecuencia de 6020, 5012 y 3396 kilociclos en las bandas de 49, 60 y 90 metros respectivamente. This is the African service of the Rhodesia Broadcasting Corporation calling from Harare. Lubizwa lugatsha lwabansundu lomsakazo weRhodesia olusakazela estudio saseHarare. Muri kubayidzwa nebazi ravatemari nepfenyuro yeRhodesia rinotepfenyurira mumastudios eHarare. Good morning. This is the general service of the Rhodesia Broadcasting Corporation calling from Salterbury on medium wave and on short wave. El servicio regional en onda media empleaba la frecuencia de 1241 kilociclos en la longitud de onda de 241,7 metros desde Bulawayo, mientras que el servicio general en la onda media era escuchado en los 1241 kilociclos desde Bulawayo y en los 1255 kilociclos, longitud de onda de 2. La más importante de ellas sale al aire en Salisbury y se identificaba como Radio Jacaranda en los 584 kilociclos, pero además estaba compuesta por una cadena de 6 emisoras, todas transmitiendo en la onda media en los principales poblados. A estos servicios nacionales y regionales
Se le debe agregar una importante red de emisoras de modulación de frecuencia que cubrían todo el territorio de Rhodesia. Luego de la independencia, muchos pueblos cambian sus nombres. Salisbury es ahora Harare, Gwelo se convierte en Gweru y Umtali es renombrada como Mutare, y se crea la Corporación de Transmisiones de Zimbabue, como único ente autorizado para realizar emisiones radiales. Desde Munro, Buenos Aires, Argentina, les habló Daniel Camponi. Essa é a sua rádio. Ligada em você. República Popular Socialista Brasileira, emissão sonora de Brasil, que vai ao ar diariamente às 20 às 22 horas horário de Brasília e uma das forças de 31 e 42 metros, e às 7 horas da manhã e uma das forças de 25 e 31 metros. Como é que era a rotina na rádio? Como é que vocês faziam? Minha vez? Era assim, o programa era um programa de 1 hora, que era transmitido às 20 e às 22 horas, horário de Brasília. Esse programa de 1 hora era mais ou menos dividido assim, tinha uma parte menor, mas que era a parte inicial, que éramos nós que fazíamos, sobre o Brasil. E tinha a outra parte que era internacional e sobre a Albânia. Sobre o Brasil, o que era? Então, sobre o Brasil, normalmente era um que nós chamávamos um comentário e umas 3, 4 notícias, não é isso? Vocês narravam também? Sim. Sim, nós... A gente fazia locução. A gente escrevia e lia. E era sempre um homem e uma mulher, porque tinham 2 casais que trabalhavam. A parte internacional e albanesa a gente traduzia. Né? Daí eles perguntaram se traduzia de alguma língua, porque a gente traduzia ou do espanhol ou do francês no começo. Depois a gente começou a traduzir do albanês mesmo. Mas no começo... Tinha também 2 meninas que ela dava aula de português para elas, 2 meninas formadas em letras e tudo, que se tornaram tradutoras de português. Então a nossa rotina, a gente todo dia traduzia, locutava e escrevia as notícias de amanhã e depois tudo. E à noite a gente fazia escuta. Isso, conta aí. Porque a gente ouvia rádios à noite, nós ligávamos rádio e gravávamos. Então a gente ouvia a BBC, a Rádio Suécia, a Rádio Moscou, a Rádio Pequim, e tinha um período do ano que a gente conseguia pegar o Brasil. Então a gente pegava algumas notícias. A BBC, durante um período, era a que dava mais notícias sobre o Brasil. Foi um período muito interessante isso, porque ela dava muita notícia do que acontecia. Então, por exemplo, nós sabemos da queda da Lapa pela BBC, tá? Da chacina da Lapa, nós sabemos através da BBC. Era uma locutora que eu conheci depois no Brasil, que era Jean Rocha, que eu conheci no Sindicato dos Jornalistas depois. Aí eu disse para ela, você nem sabe, mas você foi minha amiga durante 5 anos, porque eu tinha ouvido muito interessante. E a gente ouvia, então, quando o Herzog morreu, também teve um ano depois da morte do Herzog, um programa em que puseram a voz dele, porque ele tinha trabalhado na BBC, então muito emocionante, né? Então eles fizeram um serviço democrático interessante nesse período. E nós transformávamos essas notícias, e também nós recebíamos notícias, o pessoal que chegava na Europa mandava coisas pela embaixada, né? Então as notícias que nós recebíamos, e a gente transformava isso em artigos e notícias que a gente editava e depois lia.
Bernardo, valeu a pena? Sem dúvida nenhuma. Com todos os... sem fechar os olhos porque a gente fez de errado, mas se você vê no atacado, a nossa geração, o nosso povo tomou partido nessa hora difícil da história do Brasil e ficou do lado certo, né? Essa história de que resistir é preciso mesmo, era preciso, e nós fizemos uma grande coisa, independente de que todo ser humano que faz alguma coisa faz com acertos e com erros, né? Valeu a pena. Eu acho que tem que contextualizar. Claro que houve erros, nós vemos hoje de outra forma muitas das coisas que fizemos, né? A gente amadurece, felizmente, aprende, mas em idênticas circunstâncias eu faria tudo igual. A Maurício será comprimido ao país a partir de 1974. Sobre isso, que falaremos no comentário da continuidade à nossa emissão. Intitula A Notable Situação da Economia Brasileira. Não há mais como ocultar a grande crise que existe no Brasil. Confirma-se que os verdadeiros democratas e patriotas brasileiros aceitavam o diálogo. Com sua política profundamente antipopular e antinacional, os generais arrastaram o país para uma crise de grandes proporções. Houve medidas econômicas e sociais nessa direção, afetando o quanto a nação brasileira está passada por dificuldades, o quanto ela se tornou vulnerável à ingerência dos monopólios estrangeiros. As massas populares, por favor, sentem no dia a dia a queda de seu nível de vida, o aumento do desemprego, a irrefreável elevação do custo de vida e assim por diante. Referindo-se à crise do mundo capitalista em torno do Fórum Técnico Congresso do Partido do Trabalho da Ucrânia, o camarada em vergonha acentuou. A atual crise tentou a provar que o capitalismo, como sistema social, não pode salvar jamais de suas próprias contradições fechadas, que é incapaz de assegurar suplementos e, ao mesmo tempo, sustentar o equilíbrio social e interno. No Brasil, os velhos e crônicos problemas estruturais da economia e a política reacionária dos generais acentuaram grandemente essas contradições. Os militares converteram o país num paraíso para os grandes capitalistas, nacionais e estrangeiros, que amassam fabulosas lutas às custas da bancamento da nação e de uma brutal exploração das amplas massas brasileiras. Sua política prejudicou gravemente o povo e a nação, conduzindo a economia nacional à crise e aumentou a dependência aos custos estrangeiros, notadamente norte-americanos. Afundou os protestos em todos os setores de transação com o exterior. Previsões do governo, naturalmente reduzíveis, indicam que o déficit da balança comercial chegará a 2,5 bilhões de dólares no final do ano. O déficit dos serviços de balança de pagamentos isso vai ser despesas entre 2 e 11 inflações, chegará quase aos 4 bilhões de dólares. Para equilibrar o déficit do balanço de pagamento, o Brasil precisaria, segundo previsões de expoentes do próprio governo, atrair em torno de 11 bilhões de dólares de capital estrangeiro, elevando a dívida externa do país para 28 bilhões e 500 milhões de dólares. E para conseguir esse dólar, promova-se o empregado prejuízo das riquezas naturais do país aos monopólios estrangeiros, no caso da recente entrega da Bauxita e agora do com a assinatura do contrato de venda. No setor agrícola, está caindo a produção de algodão, amendoim, arroz, banana, cana-de-açúcar, feijão e mandioca, entre outros produtos essenciais. Na indústria, infelizmente, o número de falências os sinais de queda nas vendas são extremamente. Os empresários de máquinas da TV revelaram Sejam todos muito... Olá amigos, acabamos de ouvir aí parte do programa da Rádio Tirana de 1970, onde pudemos ouvir aí a entrevista aos dois locutores e comentando, né, que ouviam rádio para poder passar a notícia na emissora e não só rádio por onda curta, mas em especial a rádio BBC de Londres, que transmitia mais notícias do Brasil do que o próprio
Brasil transmitia lá fora. Ok, amigos? Então fica aí esse registro por nós aqui, esse relato da Rádio Tirana, que está fora do ar em onda curta há várias décadas. Ok? Mas sem mais delongas, vamos às nossas primeiras notícias de hoje. A Rádio Voz da América lança nova estação de rádio FM em Ruanda. A Voz da América lançou sua segunda estação de rádio FM em Ruanda, transmitindo para Karongi, distrito de mais de 375 mil habitantes. A nova estação oferecerá uma mistura de programação destinada aos muitos grupos étnicos que vivem em Ruanda, incluindo em Kirundi, francês, Swahili e inglês, bem como na língua Kinyarwanda, falada pela maioria da população de Ruanda. Então, amigos, mais aí uma emissora chegando aí em Ruanda, levando informações por meio da rádio Voz da América, ou Voice of America, ou VOA. Ok? Outra notícia que nos chega é que a Rádio Free Asia deixa Hong Kong. A emissora Rádio Free Asia fechou seu escritório em Hong Kong e não mantém mais funcionários em tempo integral na cidade, após quase 3 décadas de operações. Depois de quase 3 décadas em Hong Kong, a Rádio Free Asia, a RFA, Romeo Foxtrot Alpha, entidade irmã da Voz da América, fechou o seu escritório físico na cidade e já não tem pessoal a tempo inteiro devido ao declínio da liberdade de imprensa, como anunciou a entidade em comunicado na última sexta-feira. As preocupações com a segurança do pessoal e dos repórteres da RFA em Hong Kong levaram-nos a reestruturar as novas operações de campo lá. Embora a RFA mantenha o seu registro oficial como meio de comunicação, neste momento já não temos funcionários a tempo inteiro em Hong Kong e fechamos o nosso escritório físico, disse Bei Fang, presidente da RFA, num comunicado. O anúncio surge menos de uma semana depois de Hong Kong ter promulgado o artigo 23, uma lei de segurança nacional que, segundo alguns especialistas, irá minar ainda mais a liberdade de imprensa na cidade. A nova lei é uma extensão da controversa Lei de Segurança Nacional que Pequim impôs em 2020, que criminalizava a acessão, a subversão, o terrorismo e o conluio com forças estrangeiras. O artigo 23 baseia-se nessa legislação para criminalizar também atos como a espionagem, a interferência externa e o roubo de segredos de Estado. Grupos de defesa da liberdade de imprensa, incluindo Repórteres Sem Fronteiras, RSF, expressaram preocupação com a nova lei. Ao transpor as disposições de segurança nacional impostas por Pequim para as leis internas de Hong Kong, o governo espera restaurar a ilusão de um território governado pelo Estado de Direito, ao mesmo tempo que continua a sua campanha contra as vozes independentes, disse Cedric Alviani, diretor da RSA Ásia, Escritório do Pacífico, em comunicado antes da promulgação da lei. Aí a fonte de notícia é da Voz da América. Ok, meus amigos. Infelizmente, alguns países estão fechando o cerco aí contra a liberdade de imprensa no mundo. Outra notícia que nos chega é desde a Inglaterra. O que o futuro reserva para o rádio comercial local? Ameaçadas pela ascensão das redes sociais, podcasting e streaming de música, as rádios comerciais locais enfrentam desafios difíceis num cenário mediático em rápida mudança. Grandes nomes como Radio City em Liverpool, Metro Radio em Newcastle
e Signal Radio em Staffordshire estão prestes a desaparecer das ondas do rádio e serão unidos sob uma nova marca nacional. Durante muitos anos, uma narração orgulhosamente proclamada da Rádio City transmitiu 450 pés acima do horizonte de Liverpool, a partir de St. John's Beacon, no coração do centro da cidade. Nos últimos 24 anos, os funcionários do topo da torre conseguiram ver grande parte do seu público simplesmente olhando pela janela. A Rádio City é incomum porque manteve o nome com o qual foi ao ar pela primeira vez em outubro de 1974, mesmo ano em que a rádio comercial local alcançou outras grandes cidades como Manchester, Birmingham e Newcastle. E um ano depois, na capital, rádio e LBC em Londres tornou-se a primeira emissora comercial local licenciada no Reino Unido. Como muitas estações de rádio comerciais locais, a Rádio City viria a ser a mais ouvida em sua área de transmissão, muitas vezes superando seus concorrentes nacionais e locais administrados pela BBC. Tony Snell, nascido em Liverpool, apresentou-se na estação entre 84 e 1997, um período que ele disse estar no auge da Rádio City e daqueles enormes números de audiência. Era quase como ser um jogador de futebol na época. Se você estivesse no rádio em meados dos anos 80, em uma grande estação de rádio como a Rádio City, disse ele. Snell disse que a perda da marca Rádio City foi como um parente saindo da casa de uma forma engraçada, porque o nome está tão arraigado na cidade há tantos anos. Rádio City e outras 14 estações de propriedade da Bauer Media serão chamadas de Hits Radio a partir de abril. Isto significa que quase todas as estações de rádio comerciais locais da Inglaterra, estabelecidas no século XX, terão perdido as suas identidades locais. Nos últimos anos, a concorrência da rádio digital e online, dos podcasts, das redes sociais e do streaming de música disparou exponencialmente. Nos últimos 15 anos, duas empresas Global e Bauer transformaram gradualmente os meios de comunicação locais que adquiriram em marcas reconhecidas nacionalmente como Heart, Capital, Smooth, Hits Radio e Greatest Hits Radio. São essas que aos poucos estão sendo remanescentes e que pertencem a um punhado de organizações de rádio menores. A rádio comercial evoluiu há 50 anos, nunca permaneceu o mesmo, disse Phil Riley, que agora dirige a Boom Radio, uma estação voltada para ouvintes mais velhos. A fonte e o restante do artigo os amigos podem consultar direto no site da BBC, procurando apenas pelo tema O que o futuro reserva para os rádios comerciais e locais na Inglaterra. Ok, meus queridos e diletos ouvintes da nossa Rádio DX. Outra informação que nos chega da Europa é que a SWR, Scandinavian Weekend Radio, estará no ar neste fim de semana. Ok, os amigos podem acompanhar tanto pela web como também pelas ondas curtas. Pela web em http://www.swradio.net ou em alfabeto fonético Hotel Tango Tango Papá Whisky 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 Sierra Whisky Romeo Alpha Delta India Oscar November Eco Tango. E o e-mail é o info@swradio.net em alfabeto fonético India November Foxtrot Oscar @Sierra Whisky Romeo Alpha Delta India Oscar
November Eco Tango. Os horários de frequências para acompanhar as transmissões a partir do dia 6 de abril, ou seja, a partir de amanhã, vai da 0 hora a 1. Deixe-me ver as frequências todas aqui, que já passo com exatidão. Então, da 0 hora até as 15 UTC, em 6.170 e 11.690 kHz, como também em 11.720. Então, das 0 hora até as 12 UTC, em 6.170 e 11.690 kHz. Das 12 até as 15 horas, em 6.170 e 11.720 kHz. Ok? Amigos, só uma rápida correção. Das 21 horas UTC até as 9 UTC, só corrigindo, ok, a hora não é das 0 hora até as 15, é das 21 horas até as 9 UTC, em 6.170 e 11.690 kHz. A partir das 9 UTC até as 12 UTC, em 6.170 e 11.720 kHz. Das 12 horas UTC por diante, em 5.980 e 11.690, vai das 12 até as 15, até 16 UTC, na verdade. Das 12 às 16 UTC, em 5.980 e 11.690 kHz. A partir das 16 UTC até as 21 UTC, em 6.170 e 11.690 kHz. Ok, amigos? Então fica aí mais essa dica importantíssima. Bom, amigos, vou retratar algumas informações aqui sobre a questão dos programas de dechismo, certo? Existiu no passado, não muito distante, diversos programas de dechismo mundo afora. Existiu o editor DX da Rádio Suécia Internacional, como também o Encontro DX da Rádio Aparecida, que encerrou suas transmissões em ondas curtas ano passado, iníciozinho de 2023. Tivemos também o Frequência DX pela BBC de Londres. Tivemos o Módulo DX pela Rádio Transmundial, que também encerrou suas transmissões em ondas curtas. Também tivemos nas ondas curtas da Guarujá Paulista, pela Rádio Guarujá de Paulista, São Paulo. Tivemos o Mundo das Comunicações pela Rádio Nederland, uma importantíssima emissora lá da Holanda, onde muito, mas muito contribuiu para o conhecimento das técnicas de escutas para radioescutas e DXistas, como também o editor DX da Rádio Suécia, foi outro também que contribuiu imensamente. Tivemos aí o Onda Curta pela Rádio RSA, a Rádio Short Africa, que é a Rádio África do Sul. Tivemos também aí o Onda Curta pela Voz da América, Onda DX pela Voz da Rússia, e aí com alguns amigos, inclusive também participação do nosso amigo Danilo Nonato. Ok? Para os DXistas, programa DX da Rádio Moscou. Tivemos também produções do DX Clube do Brasil em várias emissoras internacionais. Tivemos o Rádio DX pela CVC, Rádio Legal, e também tivemos o Rádio Enlace pela Rádio Nederland, que também foi outro espetáculo de programa de DXismo. Temos ainda na atualidade o programa Em Contacto
pela rádio Havana, Cuba. Temos também, ainda na atualidade, o programa Atualidade DX e suplemento de Atualidade DX em espanhol pela RAI Argentina para o exterior ou para o mundo, que apresenta o nosso amigo Arnaldo Sly, que é retransmitido aí pela Rádio Miami Internacional, ok? Então, como citei, o Em Contacto em espanhol pela Rádio Havana, Cuba, que vai ao ar sempre aos domingos. Temos ainda também o Amigos de la Onda Corta em espanhol, que é apresentado aí pelo Antônio Buitrago e outros amigos da Rádio Exterior da Espanha, que é transmitido aí aos sábados, às quintas, e retransmitido aos sábados. Temos também a Rádio Miami Internacional com o programa Frequência al Dia em espanhol, que apresenta aí o nosso amigo Dino Bloise, sempre às sextas, sábados, domingos e segundas-feiras, em 9.955 kHz. Temos também o Radio Scan, aliás, Wave Scan, que é apresentado em inglês pelo nosso amigo Jeff White, pela Rádio Miami Internacional. Outro programa também que ainda está no ar, de programas de DXismo, é o Rincón Diexista, apresentado aí em idioma espanhol pela nossa amiga Victoria Sepsio, pela Rádio Romênia Internacional. Temos também o nosso amigo Victor Gutierrez com Antena DX, apresentado pela La Chispa Estéreo e retransmitido pela Rádio Miami Internacional. Amigos, esses são importantes importantes programas de DXismo que ainda perdura nas ondas curtas do rádio. Para quem está iniciando, é uma fonte inesgotável de informações, certo? Onde vocês podem ouvir parte de programas de emissoras gravados, hoje com mais facilidade do que décadas passadas. Você enviando um áudio gravado, as emissoras vão conseguir reproduzir na íntegra, como também relatos por e-mail ou por cartas que as emissoras recebem e replicam a informação que um amigo ouviu a Rádio Exterior da Espanha em 17.715 kHz às 20 UTC em idioma português para o Brasil, uma pessoa aqui da América do Sul, ou alguém ouviu a Rádio Inconfidência em 15.190 kHz lá em Nova Delhi, na Índia. Então é interessantíssimo como a propagação ajuda as transmissões, ok? Então os amigos veteranos sabem muito bem do que eu estou falando, e os novatos, os recém-chegados, os iniciantes das ondas curtas, os iniciantes do DXismo, da rádio escuta, prestem bastante atenção, consultem. Quem quer buscar informação, visite o site dessas emissoras. Dúvidas, podem entrar em contato com o DX Clube Sem Fronteiras, que vamos estar passando mais informações. O próprio site do Clube DX Clube Sem Fronteiras tem as informações de programas de DXismo, certo? Mas ainda não ficamos apenas restritos a esses programas. Ainda temos Tras las Ondas pela Rádio Espanha, temos La Rosa de Tóquio, que é apresentado também pela Rádio Província, lá de Montevidéu, como também lá pela Rádio Argentina. Temos aí o El Mundo em Nuestra Antena, por Arturo Vera, o Radioactividade pela Rádio Uruguai, uma Antena DX, como eu havia citado, pela Chispa Estéreo, apresentado pelo nosso amigo Victor Gutierrez. Um Em Contato, da Rádio Havana, Cuba, Frequência al Dia, com Dino Bloise, e o Atualidade DX, pela RAI Argentina ao Mundo. Certo? Então, os amigos visitando o site do Desculpe Sem Fronteiras, não só a gente cita os programas, como também
tem os seus endereços, quer seja endereço físico como também o e-mail, ok? Outra informação que eu quero trazer para os amigos é sobre a importância dos clubes de dechismo de todos os tempos, não só o Deixe Clube Sem Fronteiras, mas todos os clubes que tiveram aí a sua importância até os dias de hoje. O nosso amigo Horácio Nigro fez um apanhado dos clubes de DX da América Latina, mais precisamente e especificamente o Brasil. Então tivemos os primeiros clubes, entre eles existiu a revista Electron, em fevereiro de 1926. Era um bimensal da Rádio Cultura que distribuía entre os sócios da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Esse foi um dos primeiros relatos que se tem de clubes. Era a Rádio Stromberg Carlson, certo? Outra informação é que o clube que investigava as ondas e os receptores do Brasil era o Clube Internacional DX do Brasil. Esse clube foi fundado em Jundiaí, São Paulo, em 1971, por Rogério Reis da Silva. E só confirmando quem fundou o Radio Stromberg Carlson foi o Alberto Conteville, ok? E aí registrou em vários pontos aí do mundo com o Radio News, publicar um informe sobre as captações do Mr. Louis Roger Gray em Petrópolis, Rio de Janeiro, em 1926. A revista Electron foi uma das publicações. Aí o clube foi lá por Campinas, São Paulo, em 1971, fundado pelo Rogério Reis da Silva, que teve aí como presidente o Walter Natal Marcondes Júnior e o Eduardo J.C. Vilhena. Ok? E também, cadê a informação que surgiu? Não havia nenhum outro clube e sentíamos a necessidade de contactar outros amigos do hobby. Então, foi aí que surgiu a necessidade de criar um clube. Então, qual a importância do clube de dechismo para os radioescutas, para os dechistas? O clube ele reúne informações preciosas, onde distribui para todos os associados ou para os demais amigos que não sejam associados ao clube, informações como os horários e frequências das emissoras nacionais e internacionais, os boletins que o clube produz, quer seja, na época era apenas tudo impresso e mimeografado, digitado pelas máquinas de escrever, e nas últimas décadas vem aí através dos e-mails, através da digitação, impresso realmente pela impressora e não em folha mimeografada depois de ter sido batido a máquina, ok? Então, além dos horários e frequências, onde também se reúne para se discutir, para se fazer experiências, os clubes também estão abertos a reunião desse grupamento de amigos, certo? Para um bem comum, que é o nosso hobby, que é um hobby salutar, onde buscamos aí escutar emissoras de rádio de qualquer parte do planeta, independente de classe social, independente de religião, independente de etnia, certo? Independente de bandeira política que ela ostenta. O que importa para nós, amantes das ondas do rádio, são que todas as emissoras de todos os países do planeta estejam ativas nas ondas do rádio para que possamos nos deleitar sobre as captações de cada uma delas
E lógico, para nós, deixistas, radioescutas, a confirmação, que é o cartão QSL e ultimamente os EQSL ou IQSL que recebemos por e-mail. Então um clube de deixismo ele é importante por isso, onde podemos nos reunir vários amigos para um bem comum, onde todos podem participar das atividades do clube, dos concursos, das captações, dos boletins, certo? Ajudar os amigos, passar informações para os amigos. Ninguém sabe tudo, cada um tem o seu grau de conhecimento, cada um ajuda os demais amigos, e assim a gente vai fazendo a roda girar. O clube traz informações de como você montar sua estação de escutas, tipo de antenas, receptores que você pode, desde os mais simples aos mais robustos, onde quem está iniciando, quanto mais simples o receptor, de certo modo um pouco melhor, mas quem já tem um rádio um pouco mais robusto, consegue captar melhores emissoras. Um rádio PLL é melhor do que o DSP, sim, a captação dele é melhor, ele vai buscar aquela emissora de fundo de poço. O rádio DSP, ele tem suas limitações, mas também ele tem o seu diferencial nas captações. Mas para onda curta, o DSP ainda deixa a desejar. O PLL é mais conciso. Então, infelizmente, hoje em dia, a maioria dos rádios estão sendo produzidos com DSP, ou seja, mais digital do que analógico. E muitos amigos, não, é porque ele tem um mostrador digital, mas não é digital, ele é analógico, apenas só o mostrador que é digital. O Degen, o XH-Data D808, o Texan PL 600, 660, 680, o 880, então todos eles são receptores excelentes. Aqui no Brasil, os receptores da Motobras, os receptores da Companheiro, então são excelentes equipamentos também para a captação das emissoras. Então o clube sempre reúne essas informações. O Deixe Clube Sem Fronteiras, a cada ano tem feito aí uma parceria com a Pony Rádio, que fabrica os rádios Companheiro. E os amigos têm aí um código onde entra em contato direto com a Pony Rádio e consegue adquirir o receptor direto de fábrica com um preço que é bem pechincha e bem mais em conta do que você adquirir direto nas lojas físicas Brasil afora. Então, amigos, a importância do clube é isso, reunir os amigos para trocar ideias, para levar informação, para ajudar os amigos, trazer informação das emissoras de rádio nacional e internacional, a cada período radial que há essa mudança, poder também mandar uma carta ou um e-mail solicitando que a emissora tente atender um pouco mais os rádio ouvintes. Infelizmente, muitas, devido às questões políticas, não atendem as solicitações do clube, mas aí o clube é um peso maior do que apenas um ouvinte. Então a gente retrata isso e representa aí uma gama de rádio ouvintes mundo afora. Certo, amigos? E o clube está aberto a todos os amigos que vêm em busca das informações, certo? E aí quero agradecer também aqui ao nosso amigo Oswaldo Beruto, que vem fazendo aí vários vídeos informando aos amigos que estão iniciando como deve ser, por onde começar. Então, realmente muito, mas muito bom os amigos aderirem a um clube para que possam coletar informações. O site Deixe Clube Sem Fronteiras está disponível para todos os amigos que queiram buscar todas as informações sobre as ondas do rádio, certo? Então, não só pela web, mas amigos podem consultar aí o clube, muitas informações o clube disponibiliza para todos os amigos dos 4 cantos do planeta, certo, amigos?
Os concursos, peço a todos os amigos, quando os clubes de DXismo abrirem concursos, participem, façam valer aí a sua presença, certo, amigos? É importantíssimo. O Desculpe Sem Fronteiras vem realizando todos os anos concurso de escutas em janeiro, concurso de escutas, maratonas em março, que é justamente quando o clube completa aí aniversário. Realiza também escutas no mês de maio, com escutas em onda média. Já o concurso, que é a maratona de escutas no mês de março, abrange as faixas de frequência de FM, de onda média, de onda tropical e onda curta. Em maio já é a semana de escuta em onda média. Em julho, fim de semana de escuta em onda tropical. Aliás, em onda curta. Em setembro, fim de semana de escuta em onda tropical. E em novembro, uma semana de escuta em onda curta. E aí a gente sempre busca trazer vários relatos, porque aí os amigos vão escutando, vão passando as informações das frequências. Só essa emissora aqui eu escutei melhor, tal horário. Essa daqui estava mais deficitária nesse horário. Então, os concursos servem para isso, para os demais amigos conhecerem as emissoras que foram captadas naquele horário, o idioma, e também conseguir as figurinhas, ou seja, conseguir o QSL, conseguir o EQSL. Muitas broadcasts que existiram no passado já não estão mais ativas nas ondas curtas, mas tem muitas ainda que dão o ar da graça, pelo menos mandam uma correspondência informando que ouviu, outras mandam adesivos, mandam alguns caneta, lápis, boné, alguma coisa nesse sentido. A Rádio França Internacional, se você mandar uma carta por escrito, consegue receber dela alguns adesivos e alguns outros souvenirs que eles mandam, ok? Rádio Praga é outro também que sempre manda. E as demais emissoras sempre mandam um cartão QSL, alguma correspondência, sempre agraciando o ouvinte. Já tivemos bons tempos de vacas gordas, onde a maioria das emissoras mandavam muitas, mas muito material para os amigos. Livros de idiomas, que eram curso de idiomas, revistas em inglês, espanhol e português. A Rádio Internacional da China foi uma das grandes que mandava muito material. Rádio Canadá Internacional, Rádio Voz da América, a Deutsche Welle, a Rádio Nederland, e muitas mandaram muito material. A Rádio Portugal Internacional, a RDP. Eu tenho muita coisa dessas grandes broadcastings que hoje muitas delas já não mais transmitem em português, em espanhol para o Brasil ou para a América do Sul, e dava um retorno, um respaldo mais intensificado aos ouvintes. Certo, amigos? Mas vamos trazer mais algumas informações. Só que antes de encerrarmos, vamos mandar alguns abraços, para os amigos que estão ligadinhos conosco. O Luiz Tadeu lá por Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ao Emanuel Duarte lá por New Bedford, Massachusetts. Ao nosso amigo Rogério Krieger, que está ligado conosco lá em Nova Prata, no Rio Grande do Sul. Ao nosso amigo Carlos Erdemann, lá por Vera Cruz, também no Rio Grande do Sul. Ao nosso amigo Ramon, que está nos ouvindo lá em Minas Gerais. Ok, seja muito bem-vindo, muito boa noite. Ao Márcio de Carvalho, que está ligadinho conosco lá pelo Rio de Janeiro. Ao Lucélio, que está ligadinho conosco aqui no Brasil, aliás, aqui no estado de Pernambuco. Deixa eu ver o que é mais por aqui. Acredito que um dos nossos amigos que está nos ouvindo lá no Canadá seja aí o nosso amigo Rafael Escapim. Seja muito boa noite, muito bem-vindo. Deixa eu ver o que é mais por aqui. Ao nosso amigo Oswaldo Beruto, lá por Belo Horizonte, Minas Gerais. Ao Orton Marcos, lá por Formiga, Minas Gerais. Tem um amigo aqui em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Ao Neuci Remedibidá, pela cidade de Santana do Livramento, lá no Rio Grande do Sul.
Deixa eu ver outro amigo que está conosco por aqui. É o nosso amigo o Ramon, lá por Belo Horizonte. Muito bem, acabei de citar aqui. Ele é o Papá Yankee 4º, 5º, Primo 6º, Sierra Whisky Lima. E o Papá, e também Papá Yankee 4º, Índia Tango Alfa, por Belo Horizonte, Minas Gerais, em QRV. Muito bem, muito boa noite. Ao nosso amigo Marcílio, está ligadinho conosco também lá por cadê? Carvalho, Marcílio Carvalho, lá por São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Muito boa noite. Nosso amigo, um amigo que citou aqui o programa do Danilo Nonato aos sábados pela Rádio Palavra Alegre, exatamente, o programa Onda DX, lá pela Palavra Alegre, muito bem frisado. Tantas informações, tá vendo, amigos? Um amigo sempre recordando a outro aqui. Muito obrigado aí ao Ramon, lá pro Belo Horizonte, por ter repassado esta informação e recordando aí também um Rádio DX, programa Rádio DX, aí pela Rádio Palavra Alegre, sempre aos sábados, na apresentação do nosso amigo Danilo Nonato. Vamos a mais abraços aqui. Muito bem, amigo Oswaldo. Parabéns aí pela sua disponibilidade, pelo seu empenho em estar aí fazendo as gravações e também vindo citando aí o Deixe Clube Sem Fronteiras para os amigos acompanharem o conteúdo que disponibilizamos no site. O nosso amigo William, lá por, acho que é Araucária, no Paraná. Ao Luiz Gonzaga, também lá por Curitiba, no Paraná. A Hugo Tim Alves, lá por Arapoti, no Paraná. Ao Gernen Dantas, pela cidade de Cajazeiras. Deixa eu ver quem mais por aqui. Cadê o outro colega que estava aqui? O Nestor Braga, lá por Jabotão dos Guararapes, aqui em Pernambuco. Deixa eu ver quem mais. O Marcos Álvares Barbosa, pela cidade de Recife, Pernambuco. Ao nosso amigo José Claudino, lá por Piauí. Também o nosso amigo William, lá por Piauí. Deixa eu ver quem mais aqui. O Bartolomeu, lá pela cidade de Hidrolândia, no Ceará. Também o nosso amigo Saulo, lá por Fortaleza, no Ceará. Ao nosso amigo Lafayette, que nos escuta lá por Agrestina, Pernambuco. Muito bem. A nosso amigo Jorge Garcia, desde Venezuela, Barinas, Venezuela. Muito boa noite, amigo. Ao nosso amigo Dino Bloise, lá pela Flórida, mais especificamente Miami. Ok. Nosso amigo Pedro Sedano, desde Madrid, Espanha. A José Maria, também desde Madrid, Espanha. Ao Quintino, desde Portugal. Ao nosso amigo Victor Gutierrez, desde Panamá. Rafael Grajeda, desde México. Também nosso amigo Martín Herrera, desde México. Ao nosso amigo Arnaldo Slain, desde Buenos Aires, Argentina. Muito boas noites. Deixa eu ver quem mais por aqui. Ao Acácio Martins, lá por Santos, São Paulo. Cassiano Alves Macedo, por Suzano, São Paulo. Ao nosso amigo J. Moura, pela cidade de São Paulo. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Ok. Muitos e muitos amigos aí que estão nos ouvindo na noite de hoje. Ok, amigos? Deixa eu ver, tem mais uma informação que eu quero passar para os amigos. É que busquem sempre acompanhar aí o site do clube, onde temos disponibilizado inúmeras informações sobre as emissoras, endereço das emissoras, horários e frequências, sempre atualizando, certo? E busquem informação, estamos sempre à disposição, certo? Vamos às escutas do nosso amigo José Ronaldo Xavier, que utilizou o Rádio Texan S2000 e uma antena long-wire de 10 metros. Ele ouviu direto da Índia em 7.215 kHz a rádio All India, certo? Das 1h10 UTC, no último dia 5 de abril, ou seja, hoje,
com o símbolo de 35533. Também direto da Índia, ele ouviu em 15.260 kHz, das 1h41 a 1h52 UTC, em idioma indonésio, com o símbolo de 25422. O outro serviço da All India Radio foi em idioma Hindi. Direto das Filipinas, ele ouviu em 9.795 kHz, a FEBC, das 23h17 às 23h27 UTC, em idioma filipino, certo? Com o símbolo de 45533. Ele ouviu em 11.000, também direto das Filipinas, em 11.895 kHz, a Rádio Vaticano, das 23h28 às 23h38 UTC, em idioma vietnamita, com o símbolo de 45433. Ele também ouviu desde as Filipinas em 15.435 kHz, das 0h31 às 0h40 UTC, a FEBC, também em idioma Shan, certo? Com o símbolo de 45544. Ele ouviu direto da Romênia em 11.620 kHz, das 0h49 às 0h58 UTC, a Rádio Romênia Internacional em idioma inglês, com o símbolo de 35533. Ele ouviu direto da Espanha em 17.715 kHz, a Rádio Exterior da Espanha em idioma português, das 23h02 às 23h15 UTC, com o símbolo de 45554. Excelente captação. Direto do Uzbequistão, ele ouviu em 11.590 kHz, das 0h11 às 0h21, a Ibra Radio em idioma bengali, com o símbolo de 35433. Também direto do Uzbequistão, ele ouviu em 15.515 kHz, das 01h21 às 01h29 UTC, Adventist World Radio em idioma chinês, com o símbolo de 35533. Ele ouviu em Cabedelo, na Paraíba, nosso amigo José Ronaldo Xavier fez aí essas captações na Paraíba. Bom, amigos, última informação, para alguns veteranos já sabem, mas para alguns novatos, a Rádio Voz da América, ela transmite não só apenas dos Estados Unidos, mas de diversas partes do planeta. Então o Rádio País, a gente chama Rádio País, um rádio onde o transmissor está emitindo, ou seja, está levando para o mundo. Então tem transmissão da Voz da América que é feito lá das Filipinas. Então o Rádio País é Filipinas, certo? A Rádio Internacional da China, na sua maioria transmite direto da China, mas tem transmissão também que vem direto lá de Cuba. Então o Rádio País, Cuba, certo? Ou seja, o Rádio País é onde o transmissor está localizado e não onde a emissora está transmitindo. Um exemplo é justamente a Rádio Voz da América. Ela não apenas transmite lá dos Estados Unidos, mas transmite de vários pontos da Europa, certo, amigos? Como também a RAI Argentina ao Mundo, não transmite mais do Rádio País Argentina, transmite agora dos Estados Unidos, ou seja, direto da Rádio Miami Internacional. Então, o Rádio País vai ser aí Estados Unidos e não Argentina. Ok, meus diletos amigos ouvintes da nossa Rádio DX. Bom, chegamos ao final da nossa programação na noite de hoje. Esteve com vocês na produção e apresentação Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. O programa Boletim DX de hoje foi de número 156. Os amigos que desejarem o seu cartão EQSL podem enviar para dxclubesemfronteiras@gmail.com. Então, os amigos que solicitarem o seu EQSL da escuta de hoje, do nosso programa, podem enviar a sua solicitação pelo e-mail dxclubesemfronteiras, tudo junto, @gmail.com.
Certo, amigos? Então ficamos por aqui. Até o nosso próximo programa. Boa noite, amigos. Fui! Essa é a sua rádio. Ligada em você. Melhor programação. O que você merece. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX. Do DX Clube Sem Fronteiras. Melhor programação. O que você merece. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Simplesmente diferente.